São 7 horas e 20 minutos. O Sátrio se antecipou para trazer essa informação sobre essas articulações feitas pelos líderes de bancadas, pelo presidente da Câmara e do Congresso com o governo federal, tendo a participação direta do deputado federal Domingos Neto, que foi o relator do orçamento da União para 2020. E essa discussão, jornalista Beto Almeida, desperta interesse entre os 184 prefeitos do Ceará, porque a liberação dos recursos da União, das emendas impositivas, depende hoje da derrubada do veto no Congresso Nacional. O veto foi interposto pelo presidente Jair Bolsonaro a um dispositivo na lei orçamentária que tirava dos deputados federais e senadores o poder de definir qual destino teria ou tem os recursos das emendas impositivas. Uma vitória que os deputados federais e senadores podem comemorar nessas últimas 24 horas. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. O governo, Luciano, chamou para conversar, chamou para um acordo, viu ou anteviu que não iria conseguir realmente segurar e que iria perder essa parada, porque o Congresso, no caso aí a Câmara e o Senado, já estavam certos para derrubar todos os vetos do presidente Bolsonaro, principalmente essa das emendas de bancada, porque as individuais elas já são obrigatórias, mas as emendas obrigatórias, as emendas de bancada que são obrigatórias a partir de agora e tem prazo de 90 dias para serem empenhadas, passando pelo relator do orçamento, Domingos Neto, e pelas comissões técnicas da casa. Então, houve um acordo, o caráter impositivo dessas emendas foi mantido, o que dá esse poder muito forte ao relator do orçamento, esse poder muito forte aos deputados e garante aí, Luciano, uma tranquilidade para prefeitos e governadores num ano essencial como esse, que além de tudo é um ano eleitoral. Nós estamos falando, jornalista Beto Almeida, de mais de 600 milhões de reais entre as emendas impositivas apresentadas pela bancada e as emendas impositivas individuais apresentadas por cada um dos 25 parlamentares do Ceará. Cada deputado tem 15 milhões e 400 mil reais em emendas ao orçamento da União. Esse dinheiro é destinado aos municípios ou ao Estado, principalmente às bases políticas em que os parlamentares têm atuação. Com essa articulação, com essa decisão, os deputados federais e senadores vão dizer o seguinte: o dinheiro é para a construção de um hospital, é para a construção de uma estrada. E também, além dos 22 deputados federais, os 3 senadores também tem emendas individuais ao orçamento da União nesse valor de 15 milhões e 400 mil reais. Além desse valor individual, somando as emendas dos 25 parlamentares, Beto Almeida, nós temos aí pelo menos 385 milhões de reais que terão liberação garantida oficial pelo governo federal, porque faz parte de uma emenda à Constituição aprovada pelo Congresso Nacional que tornava as emendas parlamentares impositivas, ou seja, acabou aquela história, pelo menos no discurso, Beto Almeida, do toma lá da cá, que o governo federal, quando atrasava a liberação das emendas, os parlamentares dizem, eu não vou votar isso enquanto o governo não liberar. E agora o governo tem a obrigação de liberar o dinheiro dentro do exercício do próprio ano. E seguindo um cronograma de liberação dessas emendas, Luciano, que garante, inclusive, um mínimo de previsibilidade para os governadores e também para os prefeitos. É óbvio aí que o seguinte, o que o governo queria, se dependesse apenas dele, derrubar essas emendas que foram acrescentadas, tornando impositivo o orçamento no seu completo, ele queria derrubar isso na LDO, porque a LDO é exatamente a Lei de Diretrizes Orçamentárias que define as normas e os critérios, como é que será feita a aplicação de recursos do orçamento no ano, no exercício deste ano. Agora não. Como existe esse acordo e como é que foi feito esse acordo? O governo previu que iria ser derrotado, mas diante disso ele também negociou. E o que ele negociou, por exemplo? Ele quer acordo para que a reforma tributária
chegue com tranquilidade ao Congresso Nacional e ela consiga ser aprovada ainda neste primeiro semestre. Esse é um dos acordos. E nessa queda de braço, quando eu digo, Beto Almeida, que os deputados federais e senadores saíram vitoriosos e os municípios acabam também ganhando porque terão esses recursos, essa vitória significa, ela se torna significativa porque evita que o governo federal contingencie recursos embutidos nessas emendas individuais e nas emendas de bancadas. Nós não estamos falando apenas da bancada do Ceará, nós estamos falando de bancadas geral, de todos os estados. Então, o Ceará terá esse dinheiro garantido. Além desses 385 milhões de reais, são pelo menos 240 milhões de reais apresentados pela bancada do Ceará ao orçamento da União de 2020, com liberação obrigatória. E entre esses 240 milhões de reais, o governador Camilo Santana conseguiu arrancar pelo menos 110 milhões de reais para a construção do hospital universitário da UES no bairro Itaperi, em Fortaleza. E aí, Luziano, o orçamento deixa de ser aquela peça de ficção que cada ano é votado, mas o governo liberava as emendas que eram aprovadas apenas conforme as suas conveniências. Era isso que acontecia. O orçamento aprovava, tinha lá um percentual, aliás, um valor X para se gastar no ano, mas simplesmente isso não acontecia. Resultado, esses vetos vão ser hoje derrubados, a votação vai ser tranquila, está prevista para começar às 2 da tarde numa sessão conjunta do Congresso. Acredito que não terá dificuldade porque esse acordo foi feito.